Olá, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um dia, rezando juntos a Quaresma de São Miguel Arcanjo, ainda nos preparando para conhecer melhor a Palavra de Deus, para termos mais intimidade com a Palavra. Hoje nós vamos meditar, então, o Evangelho que a Igreja nos propõe, de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Fala da vocação de Pedro e a pesca milagrosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, então, continuando o caminho de crescimento na fé, de aumentando a nossa vida de oração, utilizando o texto bíblico como base para que haja um crescimento na fé e maturidade na fé, é preciso, mais uma vez, vou relembrá-los dos pontos importantes. Separar um bom lugar para rezar, um bom tempo, cortar a rotina, as coisas que você estava fazendo antes, para que você entre no clima de oração e, sobretudo, focar na palavra de Deus, na sua oração. Então, lembrando aqueles 3 pontos de desatenção, primeiro nível da palavra, segundo nível dos sentimentos e terceiro nível da presença, para que nós não estejamos desatentos com relação à palavra, nós precisamos reler a palavra, o Evangelho, para que a palavra que nós acabamos de ler não seja apenas dita ao léu sem nós sabermos o que nós acabamos de ler. Lembra disso? O primeiro nível da desatenção significa justamente não prestar atenção à palavra, aquilo que você está lendo. Geralmente isso pode acontecer conosco, sobretudo se estivermos muito preocupados. Então, um ponto importante é reler o texto. Não vou reler com vocês por causa do tempo, mas você deve fazer isso na sua casa. Segundo ponto importante é entender se essa palavra, qual é o sentido dessa palavra. O
que essa palavra quer dizer para nós. Lembra que o segundo ponto de desatenção significa justamente isso, sentido. Quando nós não damos sentido para aquela coisa que nós estamos rezando, pelo algo que nós estamos rezando. Lembra que eu dei o exemplo da Ave Maria? Então, trazer o sentido é saber que estamos rezando com a Virgem Maria, pedindo ela que rogue por nós. Então, trazer o sentido da palavra de Deus é meditá-la. Então, trazendo no dia de ontem também, eu lembro que eu falei para vocês 2 pontos importantes na leitura da palavra de Deus, do Evangelho. Nós pegarmos um ponto importante, o núcleo do Evangelho, e depois nós pegarmos o ponto alto do Evangelho. Mais ou menos como numa cena de teatro, em que tem um enredo, e a gente sabe, por exemplo, do que se trata uma cena de teatro, por exemplo. Uma peça de teatro que fala, por exemplo, da morte de um rei. Então a gente sabe que o contexto inteiro vai ser sobre isso. A morte de um rei, provavelmente vai passar no palácio, algumas cenas, vai contar da família real, enfim. Mas tem um ponto alto da peça, que é aquela que chama atenção. Então o ponto da peça em que dá mais tensão, que a gente fica mais prestando atenção. Mais ou menos, se alguém assiste novela, mais ou menos é aquele ponto da novela onde cria mais expectativa, que a gente fica querendo saber o que vai acontecer. Então esse é o ponto alto do Evangelho. Você precisa compreender então qual que é o enredo, o porquê do Evangelho, o porquê daquela palavra, o contexto e depois o ponto alto do Evangelho. Então o núcleo, que é o porquê. O núcleo do Evangelho fala então da vocação de Pedro, né? Jesus que vai chamando os pescadores, vai em si, mas sobretudo Pedro, e dá para Pedro a vocação dele. Então, olhando no Evangelho. Estou explicando, mas você não vai fazer rezar o texto como se você estivesse numa aula, como eu tenho explicado para vocês. Vocês vão rezar o texto. Então, rezando o texto, nós podemos perceber o seguinte. Jesus estava pregando para a multidão, e aí então ele percebe que ali existem alguns barcos, e aí vai até o barco, sobe no barco de Pedro, por isso que o contexto todo está na vocação de Pedro. Ele escolhe o barco de Pedro para subir, vai lá nesse barco, então começa a pregar e ensinar para as multidões. Aí no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão Pedro, olha, o contexto ainda é Pedro, vai para o fundo e lançai as vossas redes para a pesca. Simão Pedro respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas por atenção à tua palavra, nós vamos lá fazer o que o Senhor mandou e vamos lançar a rede para a pesca. Agindo assim, pegaram uma quantidade tamanha de peixes que as redes até se rompiam. Aí diz o Evangelho que eles precisaram chamar outras pessoas para buscar, para pegar, puxar a rede, tamanha quantidade de peixes que tinha ali. O peso devia ser muito grande. E aí chamou os outros companheiros e todos se assustaram com aquela situação. Porque eles pensaram, ontem nós pescamos e não conseguimos nada. Jesus falou, esse homem falou, aí o mestre falou, e aí só dele falar, olha a quantidade de peixes que nós conseguimos buscar. Então o que essa palavra diz para nós até aqui? Vamos no texto, na resposta de Pedro. Pedro diz assim, Senhor, nós já fizemos isso, mas por sua atenção eu vou lançar as redes. E aí a gente traz para nós, lembra um outro ponto que eu falei importante? Compreendemos o texto na realidade dele, depois precisamos trazer para nós. Então, trazendo para nós hoje. Quantas vezes o Senhor tem dito coisas para nós e nós não temos dado atenção? E aí, quando nós não damos atenção à voz do Senhor, em atenção à vossa palavra. Quando nós não damos atenção à voz e à palavra do Senhor, nós perdemos uma quantidade de graças que nós poderíamos receber. Meu irmão e minha irmã, Deus tem falado muito no nosso coração. Deus tem falado muito no meu coração. Deus tem chamado muito a nossa atenção de coisas que estão à nossa frente e muitas vezes nós não queremos enxergar. E todas as vezes que nós não enxergamos, nós não damos ouvido à voz do Senhor, nós perdemos muitas graças que o Senhor gostaria de
derramar na nossa vida. Então, só nesse ponto o Evangelho já nos diz muito. O Senhor, Ele tem dito para nós coisas claras que muitas vezes nós não temos compreendido. Uma forma correta de escutar a voz do Senhor é escutar a palavra da igreja. Todas as vezes que nós dizemos sim para a igreja, nós conseguimos muitas graças. Aí nós percebemos isso através dos sacramentos. Quanto que a igreja tem nos ajudado, nos santificado por meio dos sacramentos, da confissão, da Santa Eucaristia, da unção dos enfermos, do matrimônio, os sacramentos em si. Mas seguindo o Evangelho, ainda não chegamos no ponto auge. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se e disse: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Porque eles reconheceram o poder de Jesus, reconheceram depois do milagre, eles reconheceram que Jesus de fato era mestre, era Deus. E então chega o ponto auge. Jesus disse a Simão: não temas, doravante, de agora em diante, serás pescador de homens. É o ponto alto do Evangelho. De pescador normal, de peixes, Pedro passa a ser pescador de homens. Esse é o ponto alto do Evangelho, porque em Jesus todo bem ele se torna maior. Então, se Pedro, que ganhava a vida pescando peixes, conseguia se sustentar, imagina quando ele dá voz, atenção à voz de Jesus. Quantas graças que Pedro haveria de receber, descobrindo assim a sua vocação. E aí isso nos chama a atenção. Todas as vezes que nós escutamos a voz de Jesus, nós, assim como Pedro, também nos tornamos maiores na resposta a Jesus Cristo. Damos uma resposta maior a Jesus Cristo através da nossa vida. Porque Jesus faz o seguinte: a partir do momento que nós damos sim a Ele, a resposta que Ele dá para nós é com a nossa própria vida, não é além dela. Então, o que a gente precisa compreender nesse Evangelho de forma muito linda, quando nós damos atenção à voz de Jesus, o que Ele faz? Ele faz da nossa vida uma vida de graça. Voltando no Evangelho, farei de você pescador de homens. Jesus, Simão, ele se torna, ele mesmo, instrumento para a graça de Deus acontecer. E é isso que Deus faz. Quando nós dizemos sim, Deus não nos dá um instrumento de graça para servirmos ao outro. Não. Ele nos torna instrumento. Dá para compreender o tamanho da graça? É mais ou menos como se nós estivéssemos no escuro e aí Jesus nos chamasse e a gente não conseguisse enxergar, e aí escutando a voz de Jesus a gente segue pelo caminho que Jesus fala. E ao invés de nós, como graça, ao invés de nós ganharmos uma vela para acendermos, nós nos tornamos a vela para acender a vida do outro. Dá para ver o tamanho da graça? Jesus não nos dá uma graça para nós apenas, mas Ele nos dá uma graça para, através de nós, sermos graça para o outro. É o que Ele fez na vida de Pedro. Ele poderia ter feito simplesmente dado muitos peixes para Pedro, ou então simplesmente ter feito o trabalho de Pedro ter crescido, mas não. Ele fez com que Pedro se tornasse o próprio trabalho, a própria graça na vida do outro. E aí Jesus faz isso na nossa vida. Se nós fizermos como Pedro: Senhor, em atenção à Tua palavra, eu vou dizer o meu sim ao que o Senhor quer, Jesus faz de nós instrumento da vida dele. Como diz a música, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E Jesus faz instrumento de nós, né? Aliás, faz com que nós nos tornemos instrumentos na vida dele.
Muito bonita essa imagem. Na escuridão, ao invés de recebermos a vela, a luz, nós nos tornamos luz para iluminar as trevas do outro. Nós nos tornamos instrumento para ser a graça na vida do outro. E aí, meu irmão e minha irmã, com esse evangelho de hoje, quero trazer para você, peça ao Senhor, Senhor, faça-me instrumento da tua graça para a vida do outro. Porque a gente pede graça para nós. Pedro nem pediu para ele. Mas Jesus dá muito mais. Jesus não dá para nós apenas, ele dá para que a nossa vida seja graça para o outro. Não tem coisa melhor. Fazer com que a nossa vida seja graça para o outro. Meu irmão e minha irmã, peça isso no dia de hoje. Que a nossa vida, que a sua vida seja graça para a vida do outro. Rezemos com a Virgem Maria. Você pode buscar na internet a oração Augusta Rainha dos Anjos. Augusta Rainha dos Anjos, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça da serpente, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e sob vosso poder elas persigam os inimigos, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ó Mãe de bondade e de ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Iniciemos o dia de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, sob a virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, a ladainha em honra a São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e força da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós.
São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, em honra a São Miguel Arcanjo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos em honra a São Gabriel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos em honra a São Rafael. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo. Vós, cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males. Nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei que pela incomparável proteção, cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Ó Deus, todo-poderoso e eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe da vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vo-lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença de vossa poderosa e augusta majestade.
pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Consagremo-nos a São Miguel Arcanjo. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e a tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com a vossa alma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, sede meu refúgio contra as forças do mal. Te pedimos que... Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por rezar conosco hoje, esse dia. Peça ao Senhor essa graça de ser instrumento de graça na vida do outro. Então, como tarefa para hoje, pedir ao Senhor que nós sejamos instrumento de graça para a vida do outro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Miguel, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser.